Olá a todos, estamos de volta às nossas conversas de balneário depois de algum tempo em que temos andado a fazer outras coisas. Nós estamos hoje aqui a inaugurar uma modalidade, de certa forma não estamos, Loureiros? Não sei se já fizemos com... Fizeste com o MMA. Já fizemos com a concorrência, mas de certa forma é uma modalidade nova. Temos a Magda connosco, ela vai já explicar tudo o que envolve a carreira dela, feitos recentes, etc. Portanto, já sabem que as nossas conversas de balneário são sempre sem grande roteiro, para também dar mais liberdade a quem está connosco de poder divulgar aquilo que é a sua carreira e o seu trabalho. Antes de passar a palavra à Magda e deixá-la apresentar-se, relembrar a quem eventualmente esteja a ver este canal pela primeira vez que somos um canal que tenta passar de forma mais ou menos igual por todos os desportos, nem sempre é fácil, mas tentamos, e que podem acompanhar-nos nas redes sociais quando aparecer alguns. Aqui, à medida que eu vou dizendo isto, que o Loureiro depois vai pôr. Pronto, vamos então, antes de mais, agradecer à Magda por ter aceito o nosso convite e por nos ter aberto aqui a porta deste espaço, que ela também já vai falar da equipa e tudo isso, e pedir-te, Magda, por favor, que te apresentasses, porque a nossa malta é mais dos esportes com bola e se calhar não está tanto por dentro de quem é a Magda. Ok. Olá a todos, eu sou a Magda, tenho 28 anos e pratico kickboxing há cerca de 4 anos e meio, mais ou menos. Entrei em 2018, que foi quando foi inaugurada a academia, ou seja, eu faço parte da fundação desta academia. O meu primo já praticava o desporto há algum tempo e é amigo do Henrique, que é o meu treinador e também o dono deste espaço e da Born to Fight. E pronto, e convidou-me para vir aqui experimentar um treino, umas semanas após a academia ter aberto, e pronto, eu vim experimentar um bocadinho a medo, porque além de nunca ter praticado desporto na minha vida anteriormente, era um desporto de combate. Às vezes é assim um bocadinho estranho, principalmente ver as mulheres a praticar um desporto de combate, embora neste momento já seja um desporto, uma modalidade onde existem bastantes mulheres mesmo. Mas pronto, vim assim um bocadinho a medo, sem saber o que esperar, sem compromisso mesmo de todo. E pronto, e a verdade é que vim cá experimentar um treino e nunca mais me fui embora. Ok. Estavas a dizer que o desporto não fazia parte da tua vida anteriormente. Nunca experimentaste nada? Pronto, já sabemos que na escola toda a gente tem educação física, mas nunca experimentaste absolutamente nada? Nada. Nunca andei na natação, tanto que eu não sei nadar, portanto. Nunca andei na natação, nunca andei no voleibol, nunca tinha feito nenhum desporto, muito menos federado. Andava no ginásio, mas era também algo sem compromisso, portanto o desporto nunca fez mesmo parte da minha vida até eu ter entrado aqui para a academia. Mas havia alguma razão para isso? Ou tinhas outros hobbies? Olha, na verdade não, eu acho que, sei lá, os meus pais obviamente que nos tentavam pôr-nos a mexer e tudo mais, mas eu sempre fui assim muito... pronto, o desporto não era mesmo aquela cena que eu gostava de fazer, era um bocadinho preguiçosa e, portanto, não tinha outros hobbies, não andava na escola de música nem nada do género. Era só porque realmente não me identificava na prática do desporto. Foi mesmo... Então, e tu depois estavas-me a dizer que vens para cá e ficas. O que é que aqui encontraste que te cativou, não é? Porque teve que cativar. Sim. Que nunca viste nos outros desportos? Sim. Eu vim também para aqui numa fase um bocadinho complicada da minha vida, tinha passado por uma situação um bocadinho difícil, e foi mais naquela de, o meu primo dizia-me, tu vais para lá, tu não pensas em mais nada, é bom para libertar as energias, tu vais gostar, tu vais perceber que vais gostar. E na verdade, desde o primeiro dia que tudo me cativou, mesmo a equipa, o Henrique e a Sandra. O Henrique é o meu treinador, como eu já disse, a Sandra é a minha treinadora.
Desde logo nós criámos muita empatia uns com os outros e treinava aqui muita gente, era um grupo muito diversificado a nível de idades, mas era toda a gente muito porreira e realmente eu quando vinha para aqui, saía daqui, depois de sair daqui, sentia-me mesmo tranquila e sentia que tinha deixado aqui todas as más energias. E pronto, e foi vir sempre aos treinos, nunca falhar aos treinos e pronto, passou a ser uma paixão para mim. Então consideras, podes considerar que este começo nesta modalidade foi importante também na tua vida pessoal, para muito, ultrapassar... Mesmo, muito. Foi a perda do meu pai, foi mesmo muito importante. Porque eu sempre tentei ter a cabeça muito ocupada. Eu, na altura, quando entrei, também estava no meu último ano do mestrado, estava a fazer a minha tese e tinha muitas crises de ansiedade também por causa disso, tinha acontecido tudo ao mesmo tempo. E aqui era o único momento em que eu não sentia essa pressão e essa ansiedade, porque não pensava nas coisas que tinha para fazer, não pensava no que tinha acontecido a mim e à minha família, no caso, e, portanto, sentia que aqui era livre desses pensamentos e foi uma ajuda mesmo fundamental para tentar manter a cabeça ocupada e fazer realmente uma coisa que eu estava a gostar de fazer. Ok, nós devemos voltar a isso. Diz-me só depois... Quando começaste, estamos a falar há 4 anos e qualquer coisa que disseste, não é? Sim. Portanto, tinhas 23, 24. Sim, 24, sim, eu tenho 28 agora, sim. Sim, a Academia abriu em outubro de 2018. Portanto, eu entrei, sei lá, mesmo no final... Não, talvez no início de novembro foi quando eu entrei, por isso, sim, 4 anos e... Ok. E como é que foi o teu trajeto até à primeira competição? Porque nós já falávamos há um bocadinho disso. Treinar e não sei o quê, ok, mas quando chega à parte da competição, até estavas a dizer, muita gente depois já até, não é dizer que desista, mas tem sempre alguma resistência. Quando vieste cá treinar, tu percebeste imediatamente que querias competir ou também para ti foi um processo que teve que levar alguma... Foi. Eu comecei então a ficar para os treinos, porque nós aqui dividimos os treinos entre treinos de manutenção e treinos de competição. E eu comecei a ficar para os treinos normais de manutenção, porque estava a aprender. Isto é um desporto que requer muita coordenação motora e nas primeiras vezes que eu vim eu achava que não tinha mesmo jeito nenhum para isto, porque tudo saía errado, mas era normal, não é? Nunca tinha praticado isto. E passados uns treinos de eu fazer de manutenção, o Henrique disse, olha, começa a experimentar, ficar para a competição. E eu fiquei a olhar para ele e disse, competição? Não, eu nunca pratiquei desporto, estou aqui há meses, tipo, sei lá, pá, 2 meses ou 3. Competição, não. Eu tenho o meu mestrado para acabar, que neste momento é o que mais me interessa, porque o meu pai tinha trabalhado muito para me ter ali e a minha prioridade neste momento é terminar o meu mestrado e os treinos de competição requeriam que eu passasse aqui ainda mais tempo do que passava. E eu, não, está fora de questão. E ele, não, mas fica só para um treino e experimenta. E eu, ok, eu fico quando eu tiver tempo, quando tiver que estudar e não sei o quê, nem pensar. Pronto, fiquei para todos os treinos de competição e fui à primeira prova, eu acho que foi, sei lá, para aí em março. Foi passados, sei lá, 6 meses de eu ter começado a treinar. Fui à minha primeira prova na Nazaré, acho eu. Sim, acho que foi na Nazaré, que foi o campeonato regional centro. E estava mesmo muito nervosa, não estava a processar nada daquilo. Eu não me lembro sequer, não me lembro de ter entrado e do que fiz, porque estava com uma adrenalina mesmo gigante. Explica, só para nós percebermos, na prática, qual é que é a diferença entre o treino de manutenção e o treino de competição? No treino de manutenção, nós aprendemos basicamente as bases do kickboxing, como dar um soco, como dar um kick, um pontapé, os movimentos que temos que fazer, como é que é a rotação do corpo. Fazemos também muita parte física, a nossa parte inicial do treino é só a parte física mesmo, flexões, abdominais, corrida, essas coisas assim. E depois então trabalhamos na base do kickboxing, os movimentos, as rotações e assim.
A parte de competição é mais a simulação do combate em si. Obviamente fazemos saco também, porque é bom para a resistência, às vezes também vamos dar umas corridas, mas essencialmente no treino de competição trabalhamos a simulação do combate. Ok. E aqui trabalhamos não há cá meninas para um lado e Tudo meninos junto. para o outro, é tudo junto, pesos, seja o que for, pode estar a treinar com uma pessoa de 100 kg ou pode estar a treinar com uma pessoa de 50 kg, não há essas separações aqui. E em termos de carga horária semanal, estamos a falar de quantas horas? Então nós treinamos à terça e à quinta das 7 às 9h30, mais ou menos, porque nós fazemos o treino de manutenção e competição logo a seguir. O treino de manutenção é 1h30 e depois ficamos mais 1 hora para o treino de competição. Próximo das competições temos o treino físico à sexta-feira, que também é 1 hora, 1h30, e treinamos ao sábado também de manhã, 1h30 também. O treino físico, estamos a falar de quê? Vais... Parque da Cidade de Lourosa, correr, fazer sprints nas escadas, fazer exercícios de força, principalmente, para trabalhar a caixa, porque é a coisa mais importante num combate. Se nós não tivermos preparação física num combate, não dá para fazer nada. A adrenalina já é tão grande, já nos consome tanto que se não tivermos preparação física, esquece, nem vale a pena subirmos ao ringue. Ou seja, um atleta de kickboxing tem que ser uma mistura mais ou menos equilibrada entre força e resistência. E resistência, sim. Eu diria que talvez a resistência tenha uma percentagem maior no sucesso do combate do que propriamente a força. Até porque, por exemplo, eu comecei, e quase toda a gente começa, numa disciplina que nem sequer é permitido o uso de força, que é o kick light, que foi onde eu comecei, que é num tatame, igual àqueles, não é num ringue, e tu no tatame não podes sequer usar força, não pode haver o KO. Não, é pontuar, é o número de toques que tu tocas na pessoa, sem força alguma. Se o juiz, o árbitro vir que tu estás a dar pancadas com força, o combate acaba por ali. Por isso, mas ali é preciso na mesma resistência. Claro, por isso é que eu digo que a resistência é tipo 70%, 80% de um combate, porque a força, é o que o meu treinador diz, é a força todos temos, saber controlá-la, nem todos conseguem. Por Sim, isso é importante. faz algum sentido. Vamos então até Nazaré. Tu falavas que foi a tua primeira competição e que nem sequer te lembravas muito bem como é que tinha corrido. Vamos fazer um esforço. Como é que foi esse processo? Tu vais competir? Só conheceste as tuas adversárias? Só conheces as adversárias lá? No dia, mas o teu treinador nunca te deu feedback? Tipo, olha, tens esta que é mais perigosa, tens aquela que é mais... Sim, nós quando nos inscrevemos, passado uns dias, saem as listas de todos os participantes por categorias de peso e por disciplina. Portanto, nós, antecipadamente, sabemos quantos adversários temos e provavelmente quem é que são, porque vamos sempre... Eu, pelo menos, ao início era assim, eu via o nome, ia logo para o Facebook ou para o Instagram pesquisar, para ver se ela tinha fotos de Maia e assim nas redes sociais. Mas isso é errado fazer, ok? Já deixei de fazer isso, não vale a pena. Mas é errado porquê? É errado porque às vezes criamos uma imagem que depois é de toda errada. Falsas ou porque expectativas. vemos, se calhar, ou uma mulher ou um homem cheio de tatuagens e pensamos, ele deve ser bué da mau, ou então tem muitas fotos só de kickboxing no perfil dele e deve ser grande atleta. E depois na nossa cabeça começam-se a criar ali uns conflitos meio estranhos que aquela pessoa vai ser melhor do que nós e já vamos para o combate assim um bocado mais a medo. Por isso, o melhor é chegar ao dia e enfrentar a pessoa no ringue ou no tatame. Ok, então saiu as listas, foste para lá. Exatamente. Eu só tive uma adversária, acho eu, porque na minha categoria de peso não há muitas raparigas. Eu faço menos 70 quilos e não há assim tanta... E onde é que há mais miúdas? Em categorias de peso? Menos 55, menos 60, menos 65. Categorias daí para mais baixo. leves. Sim, categorias mais leves. Depois há mais, por exemplo, em mais de 70 quilos. Mas menos de 70 quilos é aquela categoria onde quase nunca há ninguém. Já tive muitas provas que não pude competir porque não tinha adversárias. Pronto. Por isso é que este ano vou noutra categoria de peso para ver se... Mas vais subir o peso? Vais descer o peso? A minha mãe não pode ver isto. Subir é fácil. Ela vai-me acertar o passo se eu só ouvir isto, que eu vou descer de peso, que ela não gosta. Pronto, mas e nessa competição em concreto, tiveste adversárias? Sim, tive adversária e ganhei, pronto, mas eu não me lembro mesmo do combate. A minha mãe foi e, portanto, isso era outro
momento de ansiedade, porque a minha mãe ao início nunca apoiou o facto de eu fazer este desporto, muito menos de fazer competição. Ela disse, tu estás completamente doida, não é agora aos 24 ou 25 anos que te vai dar para isto, para ir para um sítio para alguém te bater. E eu, certo mãe, mas vai acontecer. As mães é sempre isso, vais para um sítio, nunca parte do princípio que vais levar. Exatamente, nunca que sou eu que vou dar, sempre. Então, ainda hoje, ela só meio que aceita, não aceita na sua totalidade. Mesmo com as presenças internacionais e com os títulos, ela não mudou? Não, ela sofre, ela diz que sofre muito. Ela já não foi ver todos os meus combates, foi ver alguns combates, e ela diz que fica em sofrimento profundo de ver aquilo tudo a acontecer. Claro, é normal, não é? É normal. Mas eu ia pegar nisso que falaste há bocadinho. Disseste que a tua mãe disse, ou achou que aos 24 anos, que era, não é agora aos 24 anos que vais meter num sítio para alguém te bater. Não sentes que foi um bocado tarde para começar? Foi muito tarde. Normalmente alta competição... Sim. O maior arrependimento que tenho é só ter começado nesta idade. Estou sempre a dizer isso aqui, porque nós temos aqui miúdos tipo com 13 anos, 14 anos, que já são atletas tão bons e vão ter 10 anos de experiência para crescer até chegar à altura em que eu comecei a competir. Ou seja, eu sinto-me, eu digo isto mesmo muitas vezes, é mesmo uma pena só ter começado a esta idade, porque obviamente que não há uma idade limite para fazer competição, até porque há os veteranos, a seguir aos séniores temos os veteranos. Mas não é a mesma coisa, a disposição não é a mesma, a capacidade física não é a mesma e a vida das pessoas também não é a mesma, não é? Então eu sei que não vou poder fazer competição assim tão mais tempo mas pronto, mas tenho mesmo muita pena de não ter começado antes. Tu tens, falaste em miúdos de 13 anos e meninas, vocês têm muitas meninas aqui também? Temos, sim, agora temos mais. Temos aí já um grupo grandinho de miúdas entre os 10, 14 anos a treinar. E sim. sentes que os pais desses miúdos sofrem do mesmo problema da tua mãe ou já é mais... Olha, nós temos um caso de uma miúda que os pais dela também treinam aqui. Okay. Portanto, eu acho que eles conseguem compreender melhor que realmente, é assim, é que nós vimos para aqui, mas nós não nos magoamos, nunca saiu daqui ninguém. Claro, já aconteceu torcer um pulso ou torcer um pé, mas aconteceu, por exemplo, na parte física, nem foi na parte do contacto em si. Por isso, é só porque eu acho que as pessoas pensam que os nossos treinos é porrada, 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 porrada. E não é de todo porrada. Nos treinos de competição é um bocadinho, é verdade. Mas não é só porrada. Mas isso é nos treinos. Mas isso é nos treinos. Nós temos a competição. Exatamente. E se calhar o medo dos pais é mais aí, não é? Sim, mas, por exemplo, nestas idades eles usam um capacete com uma viseira. Ok. Então nem sequer há a possibilidade de tu lhes tocares na cara. Usamos capacete, usamos caneleiras, as luvas, uma coquilha, proteção de peito, portanto... Ou seja, há muita proteção. Não é assim muita aquela... proteção. Muita. Só em profissional é que não se usa nada, só as luvas. Ok. Tu, desde o teu início até ao primeiro título, depois começaste a ter títulos de regionais, nacionais e depois internacionais, mas até o teu primeiro título regional, presumo que tenha sido. Foi o Quanto tempo é que passou? Foi esse primeiro? Foram 6 meses. Ou seja, foi logo na Figueira que... Depois na Figueira foi o nacional, ou seja, desde que eu comecei a treinar até que fui campeã nacional foram 9 meses. 9 meses. E nesse meio teve o regional. Portanto, o regional depende muito, mas o regional e o nacional fazem sempre diferença de 2 meses, um entre o outro. Mas desde que eu comecei a treinar até que fui campeã nacional, foram 9 meses. Tu, a nível nacional, já tens mais... Acabas de ter mais pessoas com quem lutar, apesar da categoria ser... Sim, já aconteceu um nacional não ter adversários de todo. Mas... há sempre, ou uma, duas, há sempre. E como é que, quando chegas lá e não tem adversário, como é que é? Fica inválido o título? Não, recebemos o título de vencedora nacional ou vencedora regional. Vencedora sem adversário, vá. Mas é muito mau. Mas é frustrante, não é? Pois, é isso que eu te ia dizer. Porque imagina, tu só sabes que não tens adversária, sei lá, aí 3 semanas antes da competição. Mas como tu não sabias se ias ter ou não, tu andaste a treinar para aquilo. E andaste a fazer dieta para estares na tua categoria de peso. E depois saem as listas e tu, não vou para lá fazer nada. Ok, vou apoiar os colegas e ajudar o Henrique também a fazer os cantos e não sei o quê.
Mas não é a mesma coisa, depois tu estás lá ainda por cima, vês os outros lá a competir lutar e e tu não queres é podes. saltar para cima do ringue e fazer a mesma coisa. Pá, eu vou-te fazer uma pergunta que será muito absurda, Diz. mas eu vou falar ali outra vez. Pá, isso estou completamente fora. A questão das categorias de peso fez-me sempre um bocado de confusão. Vocês, que tu inscreves-te, pronto. E como é que se processa isso da categorização por peso? Tu és pesada onde, quando e por quem? É assim, nós quando entramos para aqui para a academia somos pesados, ou seja, o nosso peso normal, o meu, por exemplo, quando eu entrei para aqui tinha quase 74 quilos, foi considerado o meu peso normal. Mas como comecei a fazer desporto, comecei a perder algum peso e o meu peso normal era os 70 quilos. Então decidimos que a minha categoria de peso ia ser menos de 70 quilos. Isto porque nas mulheres é de 5 em 5 quilos. Mas a partir dos 70 quilos das mulheres não há mais nenhuma categoria de peso. Então tu podes apanhar mulheres com 70, com 90, com 100, com 150. Portanto, é uma categoria complicada, exato. Portanto, ali, os menos 70 era a categoria mais tranquila e a que eu sabia que conseguia manter porque era mais ou menos dentro do meu peso normal. E então é por aí que se estabelece em que categorias de peso é que nós vamos lutar. Depois, no dia do combate, nós pesámos sempre antes de... Ou seja, nós chegámos lá, a primeira coisa a fazer é pesar. No dia? No dia. Ok. De manhã, antes da prova. Ok. Quem não está no peso, não joga. Não entra? Não, Ok. de todo. Nas categorias mais... Quando eu fazia kick light, por exemplo, que é então a disciplina de tatami, eles têm uma margem sempre de 500 gramas. Vá. Mas aqui não tens? No ringue não há Ou margem seja, se nenhuma. estiveres a pesar 70 e 100, já não dá. Não dá. Mas, Já cheguei lá a pesar 69,9. Mas eles nunca... Mas não te passam, não há hipótese, não te passam para a categoria tu tens... a seguir? Não há. Mas a única hipótese que tu tens é eles dão-te entre meia hora a 45 minutos para tu ires tentar perder peso. O tentar perder peso é vestires montes de roupa, meteres-te debaixo de cobertores a suar, saltares à corda e escorrer. Opá, és capaz... Imagina, se tu estiveres lá e tiveres 5 kg acima da tua Já não vai categoria, dar, nem vale a pena só te com uma chateares. Só pegando numa faca e cortar as pernas, provavelmente. Agora, se for tipo 300 gramas, tu consegues perder isso tranquilamente. Nós já levamos coisas próprias, tipo camisolas, suetes, mantas e assim, e cordas, que é para... Mas o objetivo nunca é fazer isso. Nunca. Ou seja, o objetivo é chegar lá com menos de 70 quilos. Exatamente. É chegar lá com uma margem mais ou menos tranquila, porque as balanças também diferem umas das outras. Nós pesámos aqui numa balança, lá pesámos em balanças diferentes, e então para não termos surpresas, o melhor é mesmo levarmos uma margem tranquila. Okay. Mas é assim que definimos as categorias de peso. Sim. Eu pergunto porque às vezes vês aquelas pesagens antes, não sei quantos dias, e depois podes ganhar peso. Exato, é isso. Assim, nos combates assim mais profissionais, o que fazem é pesar no dia anterior à noite. E tu facilmente, se tu estiveres numa dieta muito restrita, quando fores comer, depois da dieta restrita, tu aumentas logo 2 ou 3 quilos, tranquilo. Portanto, é normal que a pessoa no dia anterior pese 70 e no dia do combate, na hora do combate, já pese para aí 73, 74. Mas depois tem vantagem. Mas isto são os dois. Pois sim, mas são os dois. Pois, também é estúpido. é os dois. Tem vantagem que que tu seres mais leve, ficas mais rápida, se fores mais pesado, se calhar vais ter mais força, mas depois isso também... Pois é tal coisa que falaste há bocadinho, também tem a condição física do atleta. Por isso também não vale a pena pesar e comer hambúrgueres a seguir porque vai correr mal. Pois bem. Vai correr muito mal. Pois bem, a partir daí. Olha, pronto. A nível nacional, já competes há alguns anos, a nível nacional, pronto, já tens títulos nacionais. Tu já tens eventualmente aquelas adversárias que são as do costume, não é? Já são as do costume. Quem é que tu identificarias assim como a tua principal adversária nestes últimos anos? Olha, eu já tive pelo menos duas raparigas que já joguei com elas 2, 3 vezes. Mas, efetivamente, a pessoa que me deu mais luta até hoje foi, ela não vai ver isso, mas foi a Micaela num combate lá para cima, em cabeceiras de basto ou qualquer coisa, que foi tipo um Ladies Open, que aí sim, aí eu fiquei toda pisadinha, mesmo, eu parecia que tinha levado com um pinheiro em cima de mim. Ela é de onde? Eu acho que ela é da zona de Torres Vedras, lá para baixo de Lisboa, mas ela é mais ou menos da tua idade, é mais nova? É mais nova do que eu, deve ter alguns 23, 24 anos, mas essa deu luta. Eu a seguir ao combate nós íamos comer uma francesinha, eu nem conseguia mastigar, tão pisada que estava.
Mas Eu vocês... tive que tomar um Brufen antes de começar a comer, que eu não conseguia mastigar. Estás a ver, Loureiro? Queres me experimentar? Deixa estar. Olha, esse foi doloroso, fiquei mesmo pisadona. Vocês têm algum tipo de relação depois extra? Ou... É assim, até tenho, é tipo, vem sempre seguir no Instagram e mandar umas mensagens, depois também uma delas foi comigo à Turquia e depois lá nós não éramos adversários, porque ela foi noutra disciplina e, portanto, lá éramos uma equipa, quando fomos com a seleção, éramos a seleção, não éramos adversários. E depois até mantivemos alguma relação, tipo, às vezes ela manda-me mensagens ou falar sobre alguma coisa. É saudável a competição? Achas que... É saudável, porque eu acho que o mais importante também é, tipo, termos sempre respeito pela outra pessoa. Pá, é verdade, são nossos adversários. No momento do combate, somos oponentes, mas fora do ringue acho que não há qualquer tipo de necessidade de termos uma má relação. Está tudo bem, estamos ali as duas, obviamente, para ganhar, só uma delas é que vai ganhar, que espero ser eu, sempre, né? Convém. Mas depois, fora do ringue, acho que não há problema nenhum em Sim, eu pergunto, teres uma relação. normalmente isto é um desporto de combate, Sim. não é assim muito fácil, digo eu, não é assim muito fácil, pá, é tudo muito tenso, tudo muito agressivo, não é fácil depois, ou antes, não é? Saber que vais ter que bater naquela pessoa, verdade. serem amigos, não é? Sim, mas o Henrique às vezes até diz que eu às vezes até sou boazinha demais com as pessoas. Porque é isso, eu no final do combate e tudo, cumprimento, para mim está tudo bem. Está mesmo tudo bem. E quando as vejo nos eventos que temos e nas competições, digo, cumprimento sempre, para mim está sempre tudo bem. Até o dia que me fizerem alguma coisa de mal. Não, mas eu acho que isso é muito difícil. Tu conseguias, Lória? Diz-me a verdade. Tu estás aí de fora, mas não é ser amigo. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu fui convidado uma vez para experimentar kickboxing. Andava lá o Cláudio e o Bragado. E eu disse que não ia porque eu não... Porque é que eu ia? Por exemplo, imagina, chegava lá. Aí o gajo dizia, olha, agora vais fazer aí, sei lá, uma cena qualquer com o Cláudio. Porquê é que eu vou bater no Cláudio? Ele não me fez mal nenhum. Mas isso aí já é o Chico também. Claro. Pois, mas é aí que eu quero chegar. Isto não é para qualquer pessoa. Não é? E principalmente nos treinos é normal haver atritos. Já Exato. tive aqui nos treinos, já houve vezes que me passei mesmo da cabeça. Mas os treinos é uma coisa, ok? Nós aqui dentro, embora isto seja um desporto individual, nós somos uma equipa e o objetivo é todos ganharmos títulos. Aqui dentro não podemos ser adversários de todo. E claro, temos que treinar bem, temos que treinar pesado, porque os nossos adversários não vão ter pena de nós. Mas aqui dentro não há necessidade de nos magoarmos uns aos outros, essencialmente. E claro que já houve aí situações, principalmente homens para mulheres, que não têm muita noção da força, não é? Ok, eu aguento com pancada, é certo, mas nunca vou ter a mesma força que um homem tem. Se calhar tenho mais do que alguns. Se calhar tens mais que alguns. Se calhar tenho. Mas quando, estás a ver, é importante tu olhares para a pessoa que tens à tua frente e perceberes se ela realmente vai aguentar com aquilo que tu queres fazer ou não. Sim, tem que medir. Tenho que medir a força. E claro que já... Já te chateaste aqui com a pessoa? Já me chateei. Claro. E pego no final do treino, costumo sempre ficar aqui a falar um bocadito. Nos dias que me chateio, arrumo as minhas coisas e o pessoal também já sabe, olha. Exatamente. Já olham para mim e já sabem, olha, ela já vai chatear.